E aí, meu querido concurseiro, tudo bem com você? Preparado para mais uma dose aí de direitos fundamentais? Matéria fundamental para qualquer concurso público que tiver direito constitucional. Eu sempre repito isso para que você tenha noção da dimensão dessa importância, tá? E aí, nós vamos entrar agora na reta final dos individuais. É a última parte do nosso estudo referente ao artigo 5º da Constituição. Nós vamos falar sobre os remédios constitucionais. Mesmo que você nunca tenha feito concurso público, é bem provável que você já tenha ouvido falar isso em algum lugar. Remédio constitucional. Os remédios constitucionais são ações judiciais que estão previstas dentro do artigo 5º, ações que vão proteger alguns direitos específicos dentro da Constituição Federal. Essas ações, cada uma delas vai ter a destinação específica. Quais ações que nós vamos estudar? Nós vamos ver o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. São essas as ações judiciais que nós vamos considerar como remédios constitucionais. Preparado então? Começamos o estudo da primeira, que é sem dúvida alguma a mais importante de todas as ações de remédio. Habeas corpus. E não adianta pensar, pô, Daniel, mas você colocou em latim, parará, por que não colocou em português? Porque não tem. O próprio texto constitucional chama de habeas corpus. E é assim que vai cair na tua prova. Conceder esse habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, inciso 68 do artigo 5º. Habeas corpus. Primeiro detalhe sobre o habeas corpus que você precisa saber é para que ele serve. O habeas corpus, então, ele vai servir todas as vezes que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, primeira coisa que você tem que guardar, habeas corpus protege liberdade de locomoção, seja por uma violência ou tipo de coação. Outro detalhe bacana que pode cair na sua prova é que o habeas corpus, veja que ele fala, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Toda vez que alguém sofrer uma violência, ou seja, a liberdade de locomoção já foi restringida, eu entro com o habeas corpus repressivo. Repressivo, ou seja, eu quero liberar aquele cara. Toda vez que o cara estiver ameaçado de sofrer, ele vai entrar com o habeas corpus preventivo, que eu quero prevenir a violência. Ele não recebeu a violência ainda ou a coação. Tudo bem? Outro detalhe bacana aqui para a sua prova. O habeas corpus, ele, para você conseguir comprovar a necessidade de habeas corpus, você tem que provar que houve ilegalidade ou abuso de poder na violência que a pessoa recebeu. Então, o motivo da restrição da liberdade de locomoção tem que ter sido praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Isso significa dizer que não é qualquer restrição da liberdade de locomoção que vai caber habeas corpus. Um exemplo aqui que eu sempre dou, a minha filha, quando tinha 16 anos de idade, olhou, ela entrou na faculdade rápido, né, com 16 anos, e quando o cara entra com 16 anos na faculdade, ele já acha que é dono do mundo, né? Já cresceu, já é adulto, e ela já entrou na faculdade de Direito, já fazia cursinho comigo, já sabia tudo, né? Aí ela um dia olha para mim e fala assim, aí pai, vou viajar com meu namorado, não sei que dia que eu volto. Eu olho para ela e falo assim, ah é? Tu vai viajar na maionese, vai para dentro do seu quarto aí e coloquei ela de castigo. Pergunta de prova. Nesse meu caso, o que você acha que houve aqui? Ela pega e bate na parede, na porta. Pá, pá, pá. E grita assim, aê, vou impetrar um habeas corpus. Pergunto para você, neste exemplo, cabe habeas corpus, sim ou não? Com certeza, se você for um adolescente aí, você vai falar assim, lógico que cabe, como é que você não deixou ela ir para a praia? Né? Só que eu pergunto, houve ilegalidade ou abuso de poder da minha parte em restringir a liberdade de locomoção dela? Óbvio que não. Se ela tem 16 anos de idade e eu sou pai dela, eu tenho sobre ela um poder chamado poder familiar. E este poder familiar é um poder que me permite restringir a liberdade de locomoção dela com legalidade. Mesma coisa vai acontecer se você for preso em flagrante delito.
Prisão em flagrante delito. É uma prisão permitida no direito brasileiro? É. Foi flagrante? Foi. Tudo dentro dos conformes? É. Não cabe habeas corpus. Prisão por condenação penal, sentença penal condenatória. Determinou pelo juiz, transitou em julgado. O cara está preso. Cabe habeas corpus? Não. Se a restrição da locomoção é legal, não cabe habeas corpus. Porque para caber habeas corpus tem que ter ilegalidade ou abuso de poder. Ficou claro isso aqui? Questãozinha top para a sua prova. A gente vai avançar agora o estudo dentro de uma outra abordagem aqui que é super importante para a prova e que geralmente é a parte mais complexa, onde você vai ter mais questões ali a serem trabalhadas, tá? Todas as vezes que você tem uma ação de habeas corpus, todas as vezes, 3 figurantes processuais aparecerão. 3 figuras dentro do processo de habeas corpus. Uma nós vamos chamar de impetrante. A outra nós vamos chamar de paciente. E a outra nós vamos chamar de autoridade coatora. Autoridade coatora. Uma é impetrante, outra paciente, outra é autoridade coatora. Essas 3 autoridades aqui, essas três figuras processuais, cada uma vai ter uma função dentro do processo. Então você tem que ter muito cuidado com isso aqui na hora da sua prova, tá? Quem que é o impetrante? Impetrante é quem impetra, quem entra com a ação. E aí eu quero que você guarde. Qualquer pessoa pode ser impetrante. Já guarde isso. Paciente é quem está com a liberdade de locomoção restringida. É o doente que precisa de remédio. A autoridade coatora é a autoridade que restringiu a liberdade de locomoção com ilegalidade ou abuso de poder. Ok? Impetrante pode ser qualquer pessoa. O impetrante, tanto que pode ser qualquer pessoa, que o próprio paciente pode ser impetrante. Olha que louco. Ou seja, você mesmo pode entrar com ação em favor de você mesmo. Ou o impetrante pode ser um terceiro. Você pode entrar com uma ação de habeas corpus em favor de outra pessoa. A titularidade, a capacidade postulatória do habeas corpus, ela é universal. Qualquer pessoa pode entrar. Não precisa nem de advogado, guarde isso. Para impetrar um habeas corpus não precisa de advogado. Você redige e você protocola no tribunal para o juiz. Compreendeu isso aqui? Agora eu vou aprofundar um pouco nas questões. Vamos lá. Se qualquer pessoa pode impetrar, pergunto, um menor de idade, ele pode impetrar habeas corpus? Pode ou não? Claro que sim, porque qualquer pessoa pode impetrar. Ok? Outra pergunta. Um louco sem capacidade civil alguma, o cara é louco. Louco. Ele pode impetrar habeas corpus? Lógico que sim, não precisa de capacidade, não precisa ter capacidade civil, qualquer pessoa. Ok? Uma outra perguntinha bacana para a sua prova. Para impetrar habeas corpus, será que eu preciso ser um ser vivo, um ser humano, para impetrar habeas corpus? Alguns de vocês devem pensar, ué, lógico, o cara tem que andar. Para impetrar não tem que andar, quem tem que andar é o paciente. O impetrante pode ser qualquer pessoa. Quem tem liberdade de locomoção restringida é o paciente. Então, para impetrar, precisa ter condição humana? Não. Pessoas jurídicas podem impetrar habeas corpus. Guarde isso, que essa questão é fodástica para a sua prova. Tá. Pessoa jurídica pode impetrar, mas ela poderia ser paciente de habeas corpus? Lógico que não. Porque a pessoa jurídica não anda. Para ser paciente tem que andar. Então, impetrante qualquer pessoa, mas paciente só aquele que tem liberdade de locomoção. Show de bola? Questãozinha top aí para a sua prova. E por fim, a autoridade coatora, que é a autoridade que restringe a liberdade de locomoção. Ela pode ser uma autoridade pública ou privada, tanto faz. As duas podem funcionar aqui como autoridade coatora dentro da ação de habeas corpus. Show de bola até aqui? Essas são informações bacanas que fazem você compreender melhor esse instituto. Avançando, existem algumas regrinhas bacanas que podem aparecer na sua prova e que estão relacionados ou com outras normas constitucionais ou com uma previsão da jurisprudência e que estão atrelados ao habeas corpus, e você tem que lembrar, porque sempre é alvo de questão de prova. Beleza? Primeiro detalhe,
diz respeito à prisão disciplinar militar ou punição disciplinar militar. Preste atenção. O artigo 142 da Constituição, parágrafo 2º, diz que não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar. Então, segundo a Constituição, não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar. Ok? Entretanto, o Supremo Tribunal Federal começou a perceber que os militares se utilizavam dessa previsão para serem abusivos, ou seja, às vezes eles restringiam a liberdade de locomoção de uma outra pessoa com ilegalidade e abuso de poder. Então o que o STF, analisando a situação, decidiu? Ele falou assim, a Constituição diz que não cabe, mas se a prisão for ilegal, cabe. Então, atenção. Segundo a Constituição Federal, não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar. Mas se a prisão for ilegal, segundo o STF, cabe. Guarde essas duas informações que elas são importantíssimas para você. Show de bola? Questãozinha top aí que pode aparecer na sua prova. Outra regrinha legal, também atrelado aqui ao habeas corpus, é que não cabe habeas corpus de punição financeira, pecuniária. Tipo, o cara foi condenado a pena de multa. Não cabe habeas corpus. Por que não cabe habeas corpus? Não mexeu na liberdade de locomoção. Pena de multa, não cabe habeas corpus. Também não cabe habeas corpus no processo de impeachment. Sabia disso? Não cabe habeas corpus no processo de impeachment. Por quê? Porque o final do processo de impeachment não restringe locomoção. Restringe outro direito. Tudo bem? Da mesma forma, não cabe habeas corpus em processo administrativo disciplinar. PAD. O cara foi demitido. Cabe habeas corpus? Não. Porque o PAD não gera no final restrição da locomoção. Show de bola? Um outro detalhe. Esses que eu falei são entendimentos bacanas que sempre aparecem nos julgados e já apareceram em prova. Mas tem um que não parece que cabe, mas cabe. E esse é um dos mais maravilhosos para a sua prova. Então presta atenção. Quebra do sigilo da comunicação telefônica ilegal, sem autorização judicial. Remédio constitucional que vai proteger? Habeas corpus. Cuidado com isso, porque no primeiro momento, quando você fala quebra do sigilo de comunicação, dá uma impressão que é habeas data. E não é. Quebra do sigilo de comunicação? Habeas corpus. O mesmo entendimento. Prova ilícita dentro do processo. Inseriu prova ilícita dentro do processo. Se você quer impugnar essa inserção de prova ilícita, habeas corpus. Daniel, mas o que isso tem a ver com liberdade de locomoção? É porque nessa produção de prova ilícita, na quebra de sigilo de comunicação telefônica, se a prova é ilícita e ela foi inserida dentro do processo, você concorda comigo que no final o cara pode ser preso, pode ser condenado a ser preso por aquilo ali? Então, o STF entendeu que por existir uma possibilidade de restrição da locomoção lá na frente, caberia aqui um habeas corpus preventivo para salvaguardar o direito do camarada. Show de bola? Questãozinha top para a sua prova. Beleza? Para fechar essa questão do habeas corpus e a gente avançar aqui para outro remédio, nós temos aí um outro dispositivo também regulando o habeas corpus, que é o inciso 77. O inciso 77 diz que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Ou seja, o habeas corpus é uma ação gratuita. Não significa que você não vai pagar o seu advogado se você contratar ele, tá? Quando eu falo que é ação gratuita, nós queremos dizer que ela é uma ação que você não paga custas judiciais. Show de bola? Questãozinha linda para a sua prova. Vamos para mais um remédio? Habeas data. Queridos, habeas data, ele tem um nome parecido. Se você está assistindo vendo essa aula pela primeira vez, às vezes você pode pensar, putz, habeas corpus, habeas data, nome esquisito, né? Eles são parecidos, mas têm funções diferentes. Olha só o que diz o inciso 72. Conceder-se habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados em entidades governamentais ou de caráter público. B, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, habeas data serve para quê?
ele serve para proteger a liberdade de informação. Então, o grande objeto de proteção do habeas data é a liberdade de informação. Enquanto o habeas corpus é locomoção, o habeas data é informação. E ele vai proteger como? O habeas data vai servir para assegurar o conhecimento da informação, ou seja, para conhecer, ou para retificar a informação. Então, esses são dois objetivos do habeas data que estão aqui na Constituição Federal. Conhecer ou retificar. Existe um terceiro objetivo que está na própria lei do habeas data, que é para inserir novos dados dentro dos assentamentos funcionais. Seria uma terceira função, mas em legislação específica. Aqui na Constituição, essas duas possibilidades. Algumas informações sobre a habeas data que você tem que guardar e que sempre caem em prova. Primeiro, ela é uma ação que só pode ser impetrada para conhecer informações do próprio impetrante. Então, relativas à pessoa do impetrante. Essa questão sempre cai em prova. E como é que ela cai em prova? Geralmente em prova eles colocam para assegurar conhecimento de informações do impetrante ou de terceiro. Está errado. Então, assegurar conhecimento de informações apenas do impetrante. Segunda dica que eu te dou. A informação ela tem que estar em registros ou banco de dados de entidades governamentais, ou seja, entidades públicas, ou de caráter público. Quando ele fala entidade de caráter público, ele está se referindo a uma entidade que não é governamental. Ou seja, ela é privada, mas tem características como se fosse uma entidade pública. Então, posso impetrar habeas data tanto para uma entidade pública quanto privada. Mas se for entidade privada, se esse banco de dados for privado, como o SPC, Serasa, ela tem que ter um caráter público. Ok? Questãozinha top também para a sua prova. E uma última informação sobre o habeas data, que é super importante. Para você entrar com o habeas data, você tem que comprovar a negativa administrativa. Ou seja, você foi lá administrativamente no órgão, pediu a informação e ela não foi te dada. Você pediu a informação e ela não foi te dada, aí sim você pode impetrar com habeas data. Então é condição da ação para você protocolar ela, comprovar a negativa do pedido de natureza administrativa. Show de bola? E para a gente fechar essa questão do habeas data, lembre-se, acabamos de ver aqui, o habeas data também é uma ação gratuita, assim como o habeas corpus também é gratuito. Muito cuidado, não confundam com outra informação. Uma coisa é dizer que habeas corpus e habeas data são ações gratuitas. Outra coisa é dizer que o habeas corpus não precisa de advogado. Aqui precisa de advogado, então as bancas sabem que a gente confunde muito essas coisas. Nossa cabeça fica igual um liquidificador de informação. Então, o que tem de semelhança a habeas corpus e habeas data é a gratuidade da ação. Mas, no que tange ao advogado, habeas corpus não precisa, mas habeas data precisa de advogado para entrar com essa ação. Show de bola? Questãozinha top também para o seu concurso. Podemos avançar? Avançando aqui. Próximo remédio constitucional. Mandado de segurança. Esse é o remédio amigo do concurseiro, né? Mandado de segurança, inciso 69, diz assim: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui nós temos o chamado mandado de segurança. Queridos, primeira pergunta, para que serve o mandado de segurança? Então, o mandado de segurança protege qual direito? Ele vai proteger direito líquido e certo. Pergunto, o que significa direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele direito óbvio, claro. É aquele direito que não resta dúvida alguma. Na hora que você protocola a ação, que você faz o teu pedido, você já coloca todas as provas. E aí o juiz olha e fala, nossa, como não deram isso pro cara? Exemplo, tu passou em primeiro lugar no teu concurso. E na hora de sair a lista de aprovados e nomeados, não nomearam você. Ué, se você era o primeiro lugar, você concorda comigo que você tinha que ser o primeiro a ser nomeado? Pois é. Então, isso seria um direito líquido e certo. Você teria que entrar com mandado de segurança. Show de bola? Tá. Qualquer direito líquido e certo cabe mandado de segurança? Não. A Constituição fala que tem que ser um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Este aqui
é uma condição muito interessante do mandado de segurança. Porque o que a Constituição quis dizer foi, se cabe habeas corpus, ou seja, se o direito líquido e certo é locomoção, não vou entrar com mandado de segurança, vou entrar com habeas corpus. Se o direito líquido e certo é informação, eu não entro com mandado de segurança, eu entro com habeas data. Eu só vou entrar com mandado de segurança quando o direito líquido e certo não for habeas corpus e não for habeas data. Ou seja, essa informação gera o caráter do mandado de segurança, um caráter de ser uma ação, guarde este termo, ela é uma ação subsidiária. Subsidiariedade. Ou seja, essa ação é ação subsidiária porque ela só cabe quando não cabe habeas corpus e habeas data. Estou com um problema. Primeiro eu pergunto, cabe habeas corpus? Cabe, então entro com habeas corpus. Cabe habeas data, entro com habeas data. Não cabe nenhum dos dois, mandado de segurança. Show de bola? Questãozinha top para a sua prova. Outro detalhe. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. Aqui, ele traz novamente o requisito, como o mesmo requisito do habeas corpus, lembra? Ilegalidade ou abuso de poder. Tem que comprovar isso, senão não cabe mandado de segurança. E quem que praticou ilegalidade ou abuso de poder? Autoridade. Ou seja, pode ser uma autoridade pública ou não. Pode ser um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Agente de pessoa jurídica seria uma pessoa jurídica, um agente de uma pessoa jurídica privada no exercício de atribuição do poder público. Então, a autoridade coatora no mandado de segurança pode ser público ou privado. Show de bola? Questãozinha top aqui sobre mandado de segurança. Um detalhe sobre mandado de segurança que tem que guardar. Tem que ter advogado para entrar. Geralmente é uma ação cara, né? Porque ela é uma ação que tem um poder muito forte. E ela tem prazo. Guarde isso, que isso já caiu em prova. Prazo decadencial. Prazo decadencial de 120 dias. Prazo decadencial de 120 dias. Daniel, se ficar aparecendo na minha prova lá, prescricional, está errado. Prescrição e decadência dentro do direito são institutos jurídicos diferentes. Tá? Mas a resposta correta que tem que vir, decadencial, 120 dias para você entrar com mandado de segurança. Ocorreu restrição do seu direito hoje. Você tem 120 dias a partir do momento em que restringiu o seu direito líquido e certo para entrar com essa ação. Show de bola? Questãozinha top para a sua prova. O mandado de segurança é legal. Cai em prova? Cai pra caramba. Só que mais cobrado em prova do que esse mandado de segurança aqui é o outro mandado de segurança que está no outro inciso, que é o mandado de segurança coletivo. Esse aqui despenca em prova e ele exige que você memorize aqui essas regras. Inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional ou organização sindical, entidade de classe, associação, legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Mandado de segurança coletivo, primeiro, tem que ter legitimidade para entrar com essa ação. Não é juntar uma galera e entrar com mandado de segurança coletivo, como eu vi uma vez, os alunos falaram, professor, a gente juntou uma galera para a gente entrar com mandado de segurança coletivo. Não. Tem legitimados, e aí você tem que memorizar esses legitimados para a sua prova. Então vamos lá. Primeiro legitimado, o partido político. Qualquer partido político? Não. Ele fala partido político com representação no Congresso Nacional. Pergunta de prova. O que significa representação no Congresso Nacional? O Congresso Nacional é duas casas, Câmara e Senado, não é verdade? O que pode ser considerado representação no Congresso Nacional? Basta um representante em qualquer uma das casas. Questão já caiu em prova. Ok? Então, não é qualquer partido político. É partido político com representação no Congresso Nacional. Eu vi uma questão de prova um dia desse que eu fiquei abismado de tão sacana que era a questão. A questão dizia assim, pode impetrar mandado de segurança coletivo partido político com representação nacional, estava na questão. Olha que sacanagem. É representação nacional? Não, é no Congresso Nacional. O cara engoliu uma palavrinha ali, um bisonho desatento na prova, escorrega na casca de banana com muita facilidade. Segundo dispositivo, o mandado de segurança pode ser impetrado também por uma organização sindical, entidade de classe ou associação. Então, organização sindical, entidade de classe ou associação. Né?
legalmente constituído e funcionamento há pelo menos um ano. Essa aqui é outros 3 legitimados. Só que tem um detalhe aqui super importante. Você está vendo essa regra aqui? Legalmente constituído e funcionamento há pelo menos um ano. Esta regra só se aplica à associação. Então, cuidado. Em questão de prova, eles vão te perguntar isso aqui. Essa necessidade de um ano só se aplica às associações. Organização sindical, entidade de classe, não precisa estar em funcionamento há pelo menos um ano. Entretanto, um concurso passado da prova, acho que foi do INSS, Banca FCC, concurso aí, eu acho que 2010, trouxe uma questão da FCC que dizia assim, organização sindical pode impetrar mandado de segurança coletivo se tiver em funcionamento há pelo menos, letra A, 1 ano, letra B, 2 anos, letra C, 3 anos, letra D, 4 anos, letra E, 5 anos. Resposta, 1 ano. Não é o entendimento que prevalece hoje no que tange ao STF ser o requisito de 1 ano para a organização sindical, ok? Mas essa questão não foi anulada pela FCC. E ela não anulou essa questão exatamente porque ela se apegou a esse detalhe, 1 ano está aqui. Então, tipo assim, caiu na tua prova assertiva dizendo que a organização sindical precisa ter 1 ano de funcionamento, marque errado. Beleza? Agora, se caiu na tua prova, a organização sindical precisa ter 1, 2, 3, 4, 5, qual que é o único número que tem lógica aqui? É 1. Marque 1. Pegando exemplo dessa questão da FCC que não foi anulada e foi muito frustrante porque ela contraria o posicionamento hoje do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, cuidado com esse tema aqui. Tema super importante. As demais regras seguem as mesmas regras do mandado de segurança. E mais um detalhezinho é que essas instituições só podem entrar com essa ação para a defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Tudo bem? Questãozinha também top para a sua prova. Dúvidas? Aqui nós vimos o mandado de segurança coletivo. Vamos agora ver próximo remédio constitucional, o maravilhoso mandado de injunção. O mandado de injunção é uma questão muito boa para a prova, é uma questão mais complexa. Olha só o que diz aqui. Inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Qual a utilidade do mandado de injunção? Para que ele serve? Quando você olha aqui, é diferente dos outros remédios. Os outros remédios você olha e você já vê logo. Aqui, olha o que ele diz. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades. Que tipo de norma pode gerar esse tipo de prejuízo quando falta norma regulamentadora? Se você lembrar da aula aqui de eficácia, onde a gente estuda exatamente essa questão da aplicabilidade dos direitos fundamentais, você vai se recordar que a eficácia pode ser limitada das normas constitucionais. Falar uma eficácia limitada significa dizer que aquela norma constitucional de eficácia limitada depende de outra norma para produzir efeito. Então, eu tenho um direito que está numa norma de eficácia limitada e esta norma não foi regulamentada, eu não consigo exercer o direito porque ela depende. E o mandado de injunção serve para isso. Sempre que a falta de uma norma regulamentadora está impedindo eu de exercer um direito, eu vou entrar com o mandado de injunção. Então, qual que é o objetivo do mandado de injunção? Suprir a falta de norma regulamentadora que está impossibilitando o exercício do meu direito. Um exemplo muito bacana para a tua prova é o direito de greve do servidor público. O direito de greve do servidor público está no artigo 37. A Constituição fala que o servidor público tem direito à greve nos termos da lei. Eu sou servidor público, quero fazer greve. E eu tenho que fazer greve nos termos da lei. Aí eu procuro a lei para ver como faz a greve e não acho lei falando de greve do servidor público. Ou seja, é uma norma de eficácia limitada que não está regulamentada. Se ela não está regulamentada, posso fazer greve? Não, porque esse direito só pode ser exercido se for regulamentado. Desta forma, o que acontecia no Brasil? As pessoas entravam em greve e essas greves eram consideradas ilegais porque faltava lei regulando essa greve. E aí as pessoas ficavam impedidas de exercer um direito. Até que um dia o STF, julgando o mandado de injunção sobre greve servidor público, mudou seu posicionamento. Antigamente o STF só avisava o Congresso Nacional. Congresso, faz a lei para os caras aí, velho. E o Congresso, como ele está sempre muito atarefado, sempre tem muita coisa para fazer, não dá tempo de fazer lei.
Eles fazem outras coisas, menos lei. E aí, o que o STF fez? Ó, não vou mais esperar o Congresso, não. Vamos mudar o posicionamento. E aí o STF passou a adotar o chamado posicionamento ou teoria concretista. E o que essa teoria concretista diz? O STF vai concretizar o direito no caso concreto. Então ele recebe o mandado de injunção. Falta a norma regulamentadora que está impedindo o cara de exercer o direito? Falta. Então vamos resolver a vida do cara e aí a gente fala para o Congresso fazer a lei. Mas enquanto o Congresso não faz a lei, o cara pelo menos resolveu a vida. Foi esse o posicionamento que o STF passou a adotar. Chamada teoria concretista. Então, já caiu em prova. Qual que é a teoria que o STF adota? Concretista. Só que hoje existem dois posicionamentos bem fortes no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos chamar de teoria concretista geral. E a teoria concretista geral foi exatamente o posicionamento que o STF adotou no caso do julgamento da greve do servidor público. Percebeu que todo servidor público queria fazer greve, mas não podia porque não tinha lei. Então o que ele fez? Ele concretiza o direito no caso concreto para quem entrou com a ação, mas deu efeito geral. Ou, como pode aparecer numa prova mais complexa, efeito erga omnes. Efeito erga omnes significa efeito contra todos. Efeito geral. Uma pessoa entra com a ação, mas o efeito é para todo mundo. É assim que é o efeito da decisão da greve do servidor público. Neste caso, hoje, servidor público pode fazer greve? Pode. E qual que é a lei que o servidor público segue? A mesma lei da iniciativa privada, enquanto não tiver uma lei própria para o servidor público. Essa é a decisão do STF. Segunda corrente adotada pelo STF, a chamada teoria concretista individual. Ou seja, o STF analisa o mandado de injunção e concretiza o direito no caso concreto para quem entra com a ação. O efeito é individual, é só para quem entra. Onde foi dado essa decisão aqui? No direito à aposentadoria especial do servidor público. Então teve uma enfermeira do estado do Paraná que já tinha trabalhado muitos anos como enfermeira no serviço público. E lá no artigo 37 fala que o servidor público tem direito à aposentadoria especial exatamente quando ele tiver atividade perigosa e insalubre. Está lá pelo artigo 40, 41 ali. O que acontece? Essa é também uma norma de eficácia limitada, ela depende de lei para produzir efeitos. Não tem lei regulando os efeitos. Então ela entra com a ação falando, olha, quero me aposentar, não tem lei, o que eu faço? O STF foi lá, deu efeito individual. Ou, como pode aparecer na tua prova, inter partes. Inter partes. Ou seja, o efeito foi entre as partes. Aqui, neste caso, só deu efeito para quem entrou com a ação. Então, hoje o STF adota a teoria concretista no julgamento de mandado de injunção. Pode ser geral com efeito para todo mundo ou individual só para quem entrou com a ação. São dois casos aqui que já caíram em prova. Show de bola? Vamos agora para o último remédio constitucional. Também um remédio super importante, chamada ação popular. Ação popular. Ação popular, remédio previsto aí no inciso 73 do artigo 5º, que diz: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Olha o tamanho desse texto e olha a oportunidade que tem de cair em questão de prova. Tá vendo aqui? Cuidados especiais. Primeiro, para que serve a ação popular? A ação popular é uma ação de fiscalização do poder público. A gente vai entrar com essa ação toda vez que a gente quiser o quê? Olha só. Anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe. Ou fiscalizar a moralidade administrativa, meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Esse é o objetivo da ação popular. Ela fiscaliza o poder público. Quem pode entrar com essa ação? Essas são as questões mais batidas de prova. Cuidado, hein? Quem pode entrar com essa ação? Qualquer cidadão tem legitimidade. Cuidado! Qualquer cidadão não é qualquer pessoa. Qualquer cidadão não é qualquer brasileiro. Qualquer cidadão é apenas os titulares de direitos políticos. Cuide disso. Ou seja, para entrar com a ação popular, tem que ser cidadão. E para ser cidadão tem que ter direito político.
Logo, podemos afirmar que esta é uma ação considerada como um verdadeiro exercício de direito político, porque ela é só para cidadão. Outro detalhe que você tem que cuidar para a sua prova é que o autor, ele não paga custas judiciais e ônus da sucumbência, salvo se tiver de má fé. Então, se o autor entrar com a ação só de sacanagem, ele paga custas judiciais e ônus da sucumbência. Basicamente, sobre a ação popular é isso que pode cair na sua prova. Memorize o texto, não só da ação popular, mas de todos os remédios aqui, porque certamente você vai cruzar no seu caminho de concurseiro com uma questão em prova sobre esse tema. Show de bola? Beijo no seu coração e até o próxima aula. Aqui a gente agora acabando, vamos entrar nos próximos direitos fundamentais e o próximo direito social. Encontro você lá.